Trabalho apresentado à disciplina de português. Alunos: Romeu, Diogo, Felipe, Romário, Léo e eu. Terceira 2 noturno. No ano de 1892, nascia em Quebrangulo, uma pequena cidade do agreste alagoano, Graciliano Ramos. Sua vida foi cheia de atribuições pessoais e políticas, mas tudo em suas mãos virava literatura. Ele polia, retirava os excessos e devolvia para o público como matéria refinada. Considerado um dos maiores escritores da língua portuguesa, seu livro Vidas Secas é uma das obras-primas da literatura nacional. Morto em março de 1953, Graciliano continua sendo referência das mais importantes para a literatura brasileira, seja como escritor, seja como um homem que não se dobrava diante das pressões do mundo. A primeira coisa que eu guardei na memória foi um vaso de louça vidrada, cheio de pitombas, escondido atrás de uma porta. Ignoro onde o vi, quando o vi, e se uma parte do caso remoto não desaguasse no outro posterior, julgá-lo-ia sonho. Educaram-me nesse tempo a noção de pitombas, e as pitombas me serviram para designar todos os objetos esféricos. Depois me explicaram que a generalização era um erro, e isso me perturbou. Graciliano, a meu ver, é uma das figuras centrais da literatura brasileira, né? A nossa literatura já tem, vamos dizer, grandes nomes, né? Grandes obras. E a obra de Graciliano, acho que está no centro, vamos dizer, do vértice dessa pirâmide. Quer dizer, ela é uma obra universal, parte do local para alcançar o universal. E ela, ao mesmo tempo, foi uma ruptura na literatura brasileira. Quer dizer, porque no Graciliano, o que ele conseguiu foi casar a expressão, né, com aquilo que ela se refere da linguagem. Quer dizer, há um casamento aí perfeito entre o estilo, né, entre a linguagem e a realidade que ela quer exprimir. Né, que ele soube, vamos dizer, falar do essencial dos dramas humanos, né, de uma forma concisa e deixar apenas vamos dizer, o caroço mesmo. No ano de 1892, no dia 27 de outubro, nascia em Quebrangulo, uma pequena cidade do agreste alagoano, Graciliano Ramos. Filho de Sebastião Ramos e Maria Amélia Ramos, ele foi o primeiro de uma família de 16 filhos. Quando Graciliano tinha 2 anos de idade, a sua família se muda para Bunique, cidade no interior de Pernambuco. Bunique tinha a aparência de um corpo aleijado. O largo da feira formava o tronco. A Rua da Pedra e a Rua da Palha serviam de pernas, uma quase estirada e outra curva, dando um passo, galgado, um monte. A Rua da Cruz, onde ficava o cemitério velho, constituía o braço único, levantado, e a cabeça era a igreja, de torre fina, povoada de corujas. Em 1900, Graciliano muda com a família para Viçosa, em Alagoas, indo em seguida para Maceió, onde continua seus estudos. Ele não concluiu aquele antigo 2º grau, ele não concluiu o que seria hoje ensino médio. Ele não chegou a concluir. Eles todos se mudaram, a família toda se mudou para Palmeira, e o pai era negociante. Ele, enquanto estava na loja do pai, ele se esmerava na literatura. Essa paisagem da infância, vamos dizer, que é crucial para o escritor. Quer dizer, o que ele vivenciou naqueles momentos vamos dizer, de formação. Quer dizer, quando ele também conhece o mundo e se conhece para o mundo, quer dizer, quando ele se abre para o mundo.
Aos 11 anos experimentei grave desarranjo. Atravessando uma porta, choquei no batente, senti dor aguda. Examinei-me, supus que tinha no peito 2 tumores. Nasceram-me pelos, emagreci, e nos banhos coletivos no Paraíba, envergonhei-me da nudez. Em 1915, aos 22 anos, parte para o Rio de Janeiro, onde trabalha como revisor e cronista em alguns jornais cariocas. Do Graciliano Ramos, são escritos de jornal, eles têm uma relação assim bastante estreita com a literatura realista do século XIX, né? Sobretudo com essa de Queiroz. Neste mesmo ano, por causa de um surto de peste bubônica que matou alguns familiares seus, ele retorna para Palmeira dos Índios. Um dia saiu 3, morreu 2, enterraram. No mesmo instante, depois morreu outro, aí levaram. Ficava e o povo trancava a porta. Ainda em 1915, casa-se com Maria Augusta, com quem tem 4 filhos.